uma manhã de janeiro de 2018, o mundo descobria os horrores cometidos por um casal da Califórnia. Louise e David Turpin mantinham seus 13 filhos em cárcere privado, sob tortura e condições desumanas por muitos anos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Casa dos Horrores da família Turpin. Eu sou a Camila e vocês são muito bem-vindos ao canal Noites Assustadoras. Louise Turpin nasceu em maio de 1968 e teve uma vida de abusos. Uma irmã dela disse em entrevistas e em seu livro que as duas eram frequentemente vendidas pela sua mãe a um pedófilo rico. Além disso, Louise frequentemente sofria abusos por parte de seu avô materno, que era um militar condecorado. Louise sofria bullying e ameaças de morte por parte de seus colegas e seus pedidos de ajuda eram negligenciados. Mas, apesar de tantos traumas, ela aparentava ser uma boa pessoa. David Turpin nasceu em outubro de 1961 e teve uma vida bem diferente de Louise. Sendo considerado nerd na escola, apesar de ser introvertido como a Louise, ele teve um lar bem estruturado, uma mãe que lhe dava apoio e cuidava dele. E mesmo assim, ele fez o que fez. O David e a Louise, eles se conheceram quando ela tinha 10 anos e ele 17. Eles começaram a namorar às escondidas, a ter encontros, porque o pai de Louise não era a favor desse relacionamento, porque ela era uma criança. Então, a mãe dela começou a facilitar esses encontros entre eles. E eu só fico pensando no fato de que o pai dela era um pastor fervoroso e tal, e ele não era a favor que ela namorasse, mas será que ele não sabia e nem desconfiava de que a filha era vendida a outros homens? Então, depois de um tempo, eles chegaram até a tentar fugir para ficarem juntos, mas foi algo que não deu certo e depois de muita insistência, os dois se casaram em 1985. David com 23 e a Louise com 16. Tem umas divergênciazinhas nas matérias em relação a esse fato, mas é fato que quando eles se casaram, eles realmente já tinham algum filho. E o David se formou em engenharia da computação. Graças a isso ele conseguia bons empregos. E em 1986, o casal já tinha 4 filhos, ou seja, realmente antes de se casar eles provavelmente já tinham alguns filhos. Quando eles já tinham os 4 filhos, lá em 86, eles se mudaram para o Texas para uma nova oportunidade de emprego que surgiu para o David. É bom mencionar que, por ele ter uma boa formação, ele sempre conseguia bons empregos. Até que vai ter um momento lá na frente na vida dele que ele vai estar cheio de dívidas. Mas isso não importa, vamos continuar o caso. A irmã mais nova de Louise, Elizabeth, foi morar com eles quando eles estavam morando lá no Texas, enquanto ela cursava faculdade e trabalhava. Então, ela começou a observar a rigidez que o casal tratava os filhos. As crianças precisavam pedir permissão para sentar ou até mesmo para conversar com a tia. E a Louise, que criava regras absurdas. E a Elizabeth tinha que também obedecer a todas elas. Ela não podia dar o endereço da casa para ninguém, não podia fazer amizades no trabalho e na faculdade, não podia ficar na frente de casa e não podia usar o telefone. Nem ela e nem os sobrinhos podiam fechar as portas em nenhum cômodo. Isso mesmo, nenhum cômodo, nem no banheiro. Na verdade, não podia haver nenhum tipo de sinal de privacidade. Teve até um momento em que arrebentaram a porta do banheiro quando ela estava tomando banho, porque simplesmente estava trancada. Até que teve um dia que a Louise expulsou a Elizabeth de casa, porque descobriu que a irmã tinha amigos no trabalho e na faculdade. Então, o casal, no total, teve 13 filhos, e eles foram mantidos em cárcere e cresceram em porões de 3 residências. Até em 1999, eles ficaram em Fort Worth e até 2010 em Rio Vista, que ambos os locais ficam no Texas. E por último, em Paris, na Califórnia. Isso lá para 2011.
As idades das crianças variam entre 2 a 29 anos. Quando eles foram para a Califórnia lá em 2011, o David registrou a casa como uma escola privada para realizar a educação domiciliar de seus filhos. Então, como eu disse, nessa época aí, que ele começou a acumular muitas dívidas e aí ele fez isso. Ele se nomeou como diretor e chamou a instituição de Sandcastle Day School. E lá foram matriculados 6 estudantes com séries variadas. E, segundo o governo, o Estado não tem permissão de monitorar esse tipo de instituição. Então, ninguém sabe muito bem o que rolou lá dentro. Depois disso, o casal começou a cortar de vez qualquer visita, passando também a evitar aparições em família, e Louise proibiu até que a irmã dela, Elizabeth, ficasse fazendo chamadas de vídeo através do Skype com ela ou com os sobrinhos. E as desculpas eram as mais esfarrapadas possíveis. Ela falava que é porque eles estavam ocupados com os 13 filhos, esse tipo de coisa. Mas para evitar qualquer desconfiança, ela sempre atualizava as redes sociais da família com fotos antigas de viagem que eles fizeram para Disney e outros lugares. Em uma dessas viagens em família, 2 de suas filhas começaram a perceber que a forma que os pais tratavam os irmãos e elas não era muito certa, e que o mundo lá fora era bem diferente do mundo que eles eram criados. Então, as 2 juntas começaram a planejar uma maneira de fugir daquela casa, e esses planos duraram mais de 2 anos. Em janeiro de 2018, as 2 conseguiram sair da casa. A de 13 teve medo de ser pega, então ela voltou pro porão. A menina de 17 anos conseguiu fugir e conseguiu pedir ajuda para a polícia usando o celular velho que ela achou em casa, que a mãe dela tinha descartado. Esse celular ele só servia para fazer ligações emergenciais, então ela conseguiu ligar para a polícia e pediu ajuda. E ela também conseguiu mostrar para eles depois as fotos, registros que ela fez da casa, de tudo que eles sofriam lá dentro. A menina, ela nem sabia dizer o endereço da casa dela, mas ela conseguiu passar o número do código postal que estava impresso na caixa de correio. E ela só fez um pedido a eles que foi: por favor, salvem minhas irmãs. Então, os policiais do departamento do condado de Riverside ficaram chocados com o que encontraram quando chegaram na residência. Dos 13 filhos do casal, 7 deles já eram maiores de idade, com idades de 18 a 29 anos, mas eles não aparentavam isso. Os policiais disseram que as crianças pareciam extremamente frágeis, como se elas fossem desintegrar com a luz das lanternas. E as crianças e os jovens estavam acorrentados às suas camas em total escuridão. A casa ficava fedendo a podridão de fezes, urina e comida estragada. Havia sujeira em todo canto e sacos de lixo espalhados. As crianças estavam desnutridas, sujas e maltrapilhas, e a única parte limpa de seus corpos era onde as algemas encontravam a pele. David e Louise espancavam e estrangulavam as crianças regularmente, além de mantê-las algemadas diariamente. As crianças relataram que eram forçadas a dormir às 4 da manhã, às 4 da madrugada, e elas deveriam dormir durante 15 horas por dia. Assim ficava fácil para eles cometerem os abusos e ninguém ia perceber a existência deles. Essas crianças não viam a luz do sol há 5 anos e só podiam deixar seus quartos um por um quando eram chamados para se alimentarem. E o alimento deles era um sanduíche de pasta de amendoim, um burrito congelado, e essa refeição acontecia somente uma vez por dia. Então, como dá para entender, as crianças aparentavam estar muito desnutridas e realmente estavam, e elas apresentavam também deficiência de potássio e glicose no sangue. Eles tomavam banho apenas uma vez por ano e raramente iam ao banheiro, por isso que a casa fedia. Eles tinham que fazer suas necessidades em qualquer lugar, porque eles não tinham permissão para usar o banheiro. A casa não tinha nenhum brinquedo, como pode se imaginar, e eles foram substituídos por armas que o casal usava para agredir as crianças. Alguns deles
acabaram desenvolvendo danos cerebrais severos devido às agressões. Pode-se imaginar também que eles nunca tenham ido ao dentista e apenas 2 deles sabiam o que significava polícia e medicamentos. Ou seja, eles pediram permissão para cuidar das crianças em casa e eles não deram a menor educação a eles. Muitas crianças não conseguiam compreender a maioria das palavras que eram faladas a elas e foi difícil uma conversa com elas. A maioria delas só conseguiam entender comandos que estavam relacionados à violência, que é uma coisa que eles viviam todos os dias. E eles só descobriram que entre as crianças que estavam lá haviam adultos depois de avaliações médicas. E para a gente ver o quanto eles estavam desnutridos e aparentavam ser mais jovens do que eles eram, de tão magrinhos que estavam. Bom, o casal foi preso e acumularam 12 acusações de tortura, 2 de cárcere privado, 7 acusações de abuso de adulto dependente, que era no caso dos filhos mais velhos, que eles chegaram a receber uma educação parcial, e isso foi cortado, e eles também não tinham amparo psicológico. E 6 acusações de abuso infantil. A fiança deles totalizava 9 milhões para Louise e 12 milhões para David. Ele recebeu mais 2 acusações individuais devido ao perjúrio, que foi por falsificar a matrícula dos filhos e levar ao Departamento de Educação da Califórnia, e na outra por ato sexual obsceno com uma menor de 14 anos que não teve sua identidade revelada e nem foi muito bem explicado o que aconteceu. Em 2019, eles assumiram suas acusações e foram condenados à prisão perpétua, tendo direito de recorrer a uma condicional após 25 anos. E sobre o destino das crianças, após elas serem libertadas, todas foram acompanhadas por uma equipe médica por um tempo, devido à desnutrição e até dificuldades de locomoção, e devido também aos ferimentos que eles tinham pelo corpo. Os menores de idade eles foram separados em lares adotivos. Se eles não fossem escolhidos, eles voltariam à tutela dos irmãos. E os adultos estão conseguindo se adaptar a uma vida normal. Um deles até conseguiu ingressar numa universidade, outros estão tendo ajuda do Estado e outros já possuem apartamentos próprios e empregos, mas alguns ainda têm dificuldades devido aos maus tratos e contam com a ajuda de membros de igreja e fazem trabalhos voluntários. Alguns deles afirmam também que, apesar de tudo, eles conseguem perdoar os seus pais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria muito saber a opinião de vocês em relação a esse caso, que foi realmente horrível. E é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de ser essa história triste. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Temos vídeos 2 vezes por semana. Convido vocês também a conhecerem meu canal de curiosidades. O link vai estar aqui na descrição. Eu também queria saber se vocês gostaram do estilo de vídeo que eu fiz hoje. Se gostaram, eu vou fazer mais vezes. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo.